Declaro aberta a sessão ordinária da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, neste dia de 12 de novembro de 2024. A presidência dispõe da ata da sessão anterior para aprovação com ou sem emendas. Desembargador Expedito Ferreira. Desembargador Dilermando Mota. Desembargador Cornélio Alves. Também. Aprovado. Cadê meu lápis? Eu tenho meu... Ah, tá aqui. Ah, tá. Expediente. Não havendo expediente, na ordem administrativa, a presidência propõe voto de boas-vindas à excelentíssima doutora Jeane Maria de Carvalho Rodrigues, 15ª Procuradora de Justiça. Todos de acordo com a proposta? Aprovada a moção de boas-vindas, portanto, à excelentíssima Procuradora de Justiça, doutora Jeane Rodrigues. A presidência, e eu faço em nome da Corte, se todos concordarem, propõe moção de congratulação aos 9 dirigentes escolhidos para o próximo biênio, do desembargador Ibanez Monteiro, Berenice Capuchu e Sandra Lali, presidente, vice-presidente e corregedora de Justiça. Todos de acordo? Sim. Alguma manifestação do Ministério Público a respeito dessas congratulações? Bom dia a todos. Me acosto à moção de boas-vindas, dizendo também que sempre para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. E me acostar também à presidência, né? A questão da presidência e a vice-presidência, de doutora Berenice, que por muitos anos trabalhou comigo. Nós trabalhamos juntas na terceira vara de família, mais de 20 anos. Mais do que merecido para os dois, né? Para a doutora Ibanez e também para a doutora Berenice. Ok, obrigado. Também proponho um voto de congratulações ao desembargador Amilcar Maia, indicado diretor da Escola da Magistratura, desembargador Saraiva Sobrinho, ouvidor-geral, desembargador Dilermando Mota e Vivaldo Pinheiro, membro do Conselho da Magistratura, desembargador João Rebouças, diretor da Revista do Jurisprudência, desembargador Cornélio Alves, coordenação dos Juizados Especiais de Turma de Uniformização e Jurisprudência, desejando a todos uma profícua gestão. Todos de acordo com a proposta? O desembargador Ibanez Monteiro haverá de participar na extensão de quórum durante os trabalhos. Dando prioridade aos advogados inscritos para a defesa da sustentação oral, o 16 vai esperar um pouco, porque o desembargador Ibanez deverá compor a turma como substituto. E eu chamo... Excelência, eu pedi a Vossa Excelência a volta administrativa dessa palavra aos membros da Câmara. Se você não esqueceu. Excelência pede a palavra? Por favor. Queria inicialmente fazer um voto de condolência a Francisco Souza Nunes, foi colega meu da Polícia Militar há muitos anos, falecimento de sua esposa Maria Nunes ontem à tarde. Certo? Ontem, de Nunes, faleceu ontem. Maria, ontem, certo? Deve ter sido um infarto. E o velório vai ser agora, certamente, às 10 horas. Certo? Procurador do Estado, Força da Polícia, foi procurador-geral no tempo foi muito tempo, certo? No tempo dos 8 anos de Garibaldi, né? Pois é. E o velório para mim vai ser às 10 horas hoje, também às 10 horas também eu vou me ausentar. A família lutada, Excelência.
mais alguma coisa na ordem administrativa? Eu tenho moção de congratulações à ilustríssima senhora Regina Alvarenga, esposa do Cláudio Santos, que terá seu natalício no próximo dia 17. Com o desembargador Cláudio Santos. Passa a presidência do desembargador Expedito para votar a proposição do desembargador Cornélio. Do Expedito, votada. Pronto. Agradecido. Unanimidade. Agradecido pelas manifestações em nome da homenageada. Há algo mais na ordem administrativa. Na ordem jurisdicional, o 16 aliás, o 10 da minha relatoria, doutor Antônio Roberto. Deixa eu ver aqui se está em mesa. Não está em mesa ainda. O voto não está disponível. Não está disponível, Carlos, não? Desculpa, mas... Excelência, sem problema, obrigado. O 22, desembargador Expedito, doutora Amanda Bezerra. Desembargador Expedito Ferreira. A senhora fala por quem? Bom dia. Pela parte apelante, Fênix Empreendimentos. Fênix Empreendimentos. É apelante. Como sempre. Pela apelante. Pode, com a palavra, doutora. Pode levar. Muito bom dia, excelentíssimo desembargador Cláudio Santos, em nome de quem saúdo os demais desembargadores que compõem essa ínclita primeira Câmara, ilustre representantes do Ministério Público, colegas advogados aqui presentes, senhores serventuários e demais que estão assistindo em sessão virtual. A apelação trata-se de uma ação de rescisão de contrato por iniciativa do comprador, né, onde ele solicitou o distrato. Eu vou me ater aqui à parte da apelação que se resume à improcedência do pedido reconvencional feito em contestação, em razão do uso do lote. Né? A parte apelada efetuou a compra de 4 lotes e foram objetos de pedido de distrato 3. Durante a entrega do lote, desde a contratação até a rescisão do contrato, né, em 3 dos lotes, a parte apelada ela utilizou, né, os lotes para fins comerciais. A sentença veio improcedente com relação a esse pedido, a essa taxa de fruição, porque, como de conhecimento, o entendimento de que lote nu, né, não se tem direito à taxa de fruição. Porém, esse caso, ele tem um distinguish, pois a parte apelada, além de cercar o muro, né, cercar todo o lote, ela divulgou propaganda no muro de material de construção, porque o esposo dela, ele tem uma loja de material de construção e instalou nos lotes uma fábrica de pré-moldados. Né? Nós temos um acervo vasto dentro dos autos que demonstram ali a construção de 3 galpões, mini galpões. Presumimos, não tivemos acesso, não tivemos como adentrar no lote, mas presumimos que para guardar todo o material utilizado ali na fabricação. Das fotos de vista do alto, a gente pode verificar ali a existência de pré-moldados construídos, material que é utilizado na fabricação, areia, cimento, também
materiais utilizado também para a elaboração desses pré-moldados. E a propaganda, né, divulgada lá. A sentença veio improcedente sob o argumento de que o CNPJ usado para comprovar que a empresa Material Luiz Antônio Porfírio Quirino não era capaz de comprovar a utilização desse lote. Porém, esse não é o único documento que está juntado aos atos que comprovam a utilização para fins comerciais do lote, né? Além disso, o juiz Wacó também fundamentou uma das razões do indeferimento para o nosso pedido reconvencional no fato de que o endereço que consta no CNPJ da empresa do esposo da apelada é localizado em outro local. Porém, ao fazer uma simples consulta, né, no Google Maps, nós podemos observar que a distância entre a loja de material de construção e os lotes utilizados para fabricar os pré-moldados que seriam comercializados ali naquele lote fica a 17 minutos de bicicleta, a pé, desculpe, e a 5 minutos de bicicleta, e na mesma região. Não sendo desarrazoado concluir que sim, que a divulgação do nome ali no muro dos lotes tinha fins comerciais, não apenas para divulgar a existência da empresa, mas também para informar que ali funcionava uma fábrica de pré-moldados. De outra banda, a única prova nos autos constituída pela parte apelada, né, a parte reconvinda, é o seu próprio depoimento, né, que é contraditório. No primeiro momento, ela fala que não conhece a empresa Pré-Moldados São José, e no segundo momento, ela informa a existência da empresa de material de construção São José, né, e que é do esposo dela, e que realmente ela funciona. Em razão disso, é que nós entramos com o pedido de apelação para reformar a sentença, para condenar a empresa, a parte apelada ao pagamento dessa taxa de fruição durante todo o período que ela esteve ali no uso do lote. É o meu requerimento. Agradeço desde já a oportunidade. Uma explicação de fato, doutora. Sim, Excelência. Esses lotes estão na posse da construtora? O que Vossas Excelências estão pedindo é apenas vamos dizer assim, um aluguel pelo tempo que usaram? Exatamente, Excelência. Porque... Mas não estão contra o distrato? Não, já nós apelamos... Mas é um pedido em reconvenção? Fizemos um pedido em reconvenção. Desse tipo? Exatamente, e veio improcedente sob esse argumento, né, de que nós não comprovamos o uso do lote, mas há um acervo fotográfico, inclusive, nos autos que demonstram aí que o lote foi utilizado. Eu vou pedir vista, inclusive. Só mais um detalhe. Inclusive, a parte apelada informou que o material que estava lá era um material que utilizava na reforma de uma casa. É desarrazoado que seja guardado o material da reforma de uma casa em outro terreno. Tem uma foto aqui bastante clara, mas eu vou aguardar o voto de Vossa Excelência. Na sequência, o 04, Obrigada. embargador o 22, embargador Expedito, já foi agora. E o 4, desembargador Dilermando, doutor Renato Duarte. 4. Desembargador Cláudio, só lembrar que Vossa Excelência não vota, por enquanto, no processo anterior. Ah, sim. Bem lembrado. Bem lembrado. Quatro tem ampliação, né? Ampliação, 4 até o 7 é ampliação, né, de fora, né? Até o 7.
Esse quadro tem ampliação, porque no primeiro julgamento, só pela ordem, o desembargador do Lermando tirou o processo de mesa para reanalisar. Não houve votação. É o 4 e o 5. São 2 processos conjuntos, julgamento conjuntos, que o meu cliente, a Mercantil Investimentos, é apelante. Então, eu falei da primeira vez, no primeiro julgamento, e o desembargador do Lermando tirou o processo de mesa diante de 2 precedentes que tem em casos semelhantes a esse, que foram proferidos pela segunda e terceira Câmara. Aí o desembargador do Lermando pediu para retirar de mesa para reanalisar. Esse 4 é Mercantil Investimento, E o 4 e o 5. mas o 5 aqui é Fábia Figueiredo. Fábia Figueiredo é apelada. Sim, mas são processos distintos. São processos distintos, mas são conexos. A sentença analisou os dois, a mesma sentença. Os 2 recursos desafiam a mesma sentença. Desembargador Lermando. O 4 e o 5. 5, que são conjuntos, né? Isso. Eu pedi vista e retirei de mesa, mas está constando outra coisa aqui na pauta, né? Ela está com ampliação já. Pelo menos o 4 está mas com não é o ampliação. caso, não. O 4 e o 5, mas não é o caso, não. Pelo menos pelo que eu me recordo, Excelência, não houve nenhuma proclamação de voto, nem do relator, nem de Porque vossas na pauta excelências. está diferente na pauta, né? Na pauta está acontecendo diferente. Não é como está aqui na pauta, não. Realmente não está. Mas eu preferi julgamento. O 5 não está julgado. Agora o É 4. uso capião com são É dois à frente. um uso capião e uma emissão de posse. Mas eu trouxe, não foi? Os processos desembargadores estão julgados com aqui, pelo que consta no sistema, Tá julgado. os votos estão apostos com uma divergência. Mas está aqui. Está aqui, não é isso? Já foram convocados para isso? Ok? Então vai ter coro ampliado? Vai ter coro ampliado. Mas será hoje ainda ou... Eles estão Hoje. convocados para hoje. Então eu vou aguardar. Agradeço. Na sequência, o 09, preferência somente. Está faltando o voto do desembargador Expedito, não é? Não mesa. Bom, advogados presentes, falta somente o 16. E tem 2 advogados, doutor Lucas e doutor Igor. Na sala virtual, nós temos o 1 com extensão de quórum, o 2 também, e temos o 3, Marlon Gonçalves Santos, desembargador Expedito, já houve voto. Desembargador Ibanez também, 4, desembargador Ibanez, 5, 6 e 7, ampliação. Bruno Henrique Farias, o 8, não está presente. 9 é esse que está aguardando também aí o voto do desembargador Expedito, com vistas. 10. O 10 é desembargador, pedido de vice-desembargador. Assim. Primeiro, impedimento, então tem que também chamar. O 12, desembargador Expedito, não mesa. Esse 12 está com pedido de vista para o desembargador de Lermando. Está em mesa, Excelência? O 11 pode ser votado, desembargador Cornélio, Vossa Excelência. O
11. É da minha relatoria. Mas Cornélio pode votar. Pode votar, advogado está presente, hein? O doutora Raquel Franca Falcão. Mas já houve sustentação da oportunidade de sustentação. Bom dia, excelência. Quem falou foi a advogada da COSERN aqui. Foi. O 11, doutora, houve a sustentação oral na sessão passada, pela parte inscrita da COSERN. Isso, quando o processo foi retirado de pauta. Não, o processo não foi retirado de pauta, doutora. A oportunidade de falar era na sessão passada. Tudo bem, excelência. De qualquer forma, eu fico aqui para algum esclarecimento. Vossa Excelência quer fazer a sustentação? Na verdade, excelência, eu estou aqui só para evidenciar algumas questões e como também estava na sessão passada, mas o formulário a gente não tinha feito essa inscrição, mas estou aqui para fazer algumas considerações. Vossa Excelência permitir? Está permitido, doutora. Agora, Vossa Excelência tem até 15 minutos para fazê-lo. Tá Naturalmente, bom, dentro do seu poder de síntese. Tá sem imagem. Só um minutinho. Serei breve, bom dia a todos. A doutora Raquel Franca, não é? Isso, Raquel Franca. Pois não, doutora. Esse processo, excelência, é um processo de reparação. Houve um processo anterior onde se discutiu um corte irregular feito pela COSERN na sede dessa empresa. E esse corte, que permaneceu e perdurou por vários anos, né, como constatado posteriormente em laudos periciais, né, acho que o laudo pericial feito quase 8 anos depois, né, foi constatado, o perito, o engenheiro que lá estava, constatou que essa energia ainda se encontrava cortada. E o corte dessa energia, que não está em discussão nesse processo, foi discutido no processo anterior, como eu disse, gerou o término de uma empresa que lá funcionava, a empresa que produzia bebidas e refrigerantes, como está aí na denominação. E desse término, alguns não, mas vários danos foram suportados por essa empresa. E na sentença, a juíza, acostada ao laudo contábil, procedeu a algumas recusas dos nossos pedidos. Mas, contudo, reconheceu, e eu quero só evidenciar essas questões que foram reconhecidas, porque denotam que existia uma empresa, embora isso não esteja evidentemente em discussão, existia uma empresa que operava de fato naquele local, né? Então, foi concedido nessa sentença restituições que visavam reparar a locação de gerador, pagamento de diesel para funcionamento desse gerador, rescisões trabalhistas, denotando que ali existiam funcionários, alvarás, RAIs e aluguéis. No entanto, outras coisas foram indeferidas, como, por exemplo, a reparação do maquinário, que ficou obsoleto naquele local e, sobretudo, estava sendo depreciado. Mas a magistrada fez uma colocação de que não tinha como deferir essa condenação, uma vez que não tinha como apurar a depreciação desse material, já que recentemente, né, está noticiado nos autos, através do boletim de ocorrência, a empresa foi vítima de um arrombamento e parte dos maquinários foram levados. Contudo, a gente evidenciou e trouxe a nota técnica que trata sobre a depreciação de maquinário. Depreciação essa que já estava incorporada nos valores que nós estávamos pleiteando. Então, essa era uma consideração acerca do maquinário, porque apesar dessa consideração na sentença, a depreciação é possível sim ser verificada. Outra questão, e só para finalizar, excelências, no que diz respeito à questão contábil.
evidenciou em vários momentos nesse processo que naquele momento, precisamente no ano de 2004, micro e pequenas empresas elas não precisavam fazer escrituração da sua contabilidade, mas meramente proceder à guarda desses documentos. E era o que estava sendo feito. Nós acostamos documentos subscritos, né, por contador, por expert, pessoa hábil em fazer essa documentação e subscrever. Contudo, o tempo todo houve esse embate no processo e a magistrada fez essa consideração. Mas aqui, excelências, com todo respeito, a gente estaria dizendo que, por exemplo, um carro que foi batido, ele não poderia ser reparado se ele não tivesse com PVA pago. E não é isso. Durante todo o processo está claro que a empresa existia, está claro que a empresa funcionava, está claro que a empresa deixou de funcionar por conta disso. E a documentação exigida à época foi acostada. A gente sabe também que com a documentação que foi acostada aos autos e que prova não só o funcionamento, mas o que era oferido pela empresa e seus lucros, várias considerações são feitas em processos, como, por exemplo, a possibilidade daquela empresa estar pagando ou não uma justiça gratuita. Por que não, na hora de reparar um dano tão gravoso a uma empresa que teve que encerrar suas atividades, ela não está sendo considerada? Porque em nenhum momento se exige toda a documentação que está sendo exigida. Eu falo está sendo exigida quando eu considero as considerações feitas no processo e as considerações feitas na sentença, para que um dano tão grave seja reparado. Então, era isso que eu queria evidenciar, pedindo, né, obviamente, a procedência dessa apelação para que todos esses danos, de forma justa, sejam reparados a essa empresa. E assim eu concluo agradecendo a atenção de Vossas Excelências. O acordo será publicado oportunamente. Na sequência, o desembargador Expedito 12 não está em mesa. Aliás, o pedido é do desembargador de Lermando, de vistos. O 13, Bruno Farias, doutor Bruno, não está presente. Doutor Maurício Carrilho Barreto, 14. Presidente, pela ordem, por favor. Pois não? Quem fala? Meu nome é Cássio, eu sou advogado. Excelência, eu gostaria de saber se, por um acaso, o processo que está pautado no número 7 já teria sido chamado. Doutor Cássio, Cássio Couto Braga. Isso. Esse processo depende de ampliação de quórum e ainda estamos aguardando o colega que vem completar exatamente, integrando esse colegiado, o quórum. Entendi. Okay? Então não foi ainda, nós estamos aguardando o colega que está em outra Câmara julgando, tá certo? Ok, Excelência, muito obrigado pela atenção, peço escusas pela interrupção. Bom dia para Vossa Excelência, pode aguardar que tudo indica que nós vamos julgá-los hoje. Doutor Maurício é o relatoria do desembargador Expedito Ferreira, 14. Apelante, revisão. Pois não, doutor Maurício? Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Cláudio Santos, desembargador relator Expedito Ferreira, os presentes recursos, ao desembargador de Lermando Mota, Cornélio Alves, bem como representante do Ministério Público, aos colegas aqui presentes nessa sessão, serventuários e servidores. Trata-se de recurso de apelação em que a apelante pretende a alteração da sentença que reduziu os alimentos em pecúnia para 2 salários mínimos, mantendo a convivência anteriormente fixada. Excelências, a própria magistrada de primeiro grau, quando proferiu a sentença, fundamentou quanto à necessidade dos menores em obter os alimentos e que as alterações da capacidade financeira do recorrido aconteceram pelo fato do aumento das escolas do filho e no nascimento de mais uma filha. A magistrada de primeiro grau fundamentou em sede de sentença que o genitor vive uma vida com padrão elevado, pois possui carros de luxo, faz viagens internacionais, sendo empresários
e sócio de várias empresas, verificando que não houve diminuição na sua capacidade financeira e que restou verificado no depoimento colhido em audiência que ele vive com a renda bastante confortável, possuindo vários veículos, realizando viagens e procedimentos estéticos. A recorrente trouxe ainda a prova em sede de apelação que o recorrido deu recentemente de presente para os seus 2 filhos um pacote de viagem para os Estados Unidos no valor de R$ 29.859,57 para cada um, totalizando R$ 59.719,14. Verifica-se, Excelência, que apesar da magistrada de primeiro grau ter fundamentado em sua sentença que o padrão de vida do recorrido aumentou e não reduziu, como arguiu na inicial, proferiu a sentença reduzindo os alimentos anteriormente prestados. Vale salientar também que os alimentos in natura em nenhum momento foram geridos pela genitora, tampouco a recorrente apresentou poder de decisão sobre o colégio onde os filhos iriam estudar, esportes que iriam praticar e plano de saúde que iriam utilizar. Assim, a decisão de trocar de colégio para um dispendioso foi decisão unicamente, exclusivamente do recorrido, que eu mesmo, durante a pandemia, e alegando dificuldades financeiras, decidiu por trocá-lo de escola para uma escola mais cara. A pensão em pecúnia, que foi reduzida pela magistrada de primeiro grau, era utilizada para custear a manutenção da casa, diarista, energia, água, gás de cozinha, alimentação, internet, lazer, cultura dos filhos e despesas extras. Cumpre esclarecer ainda que, ao contrário que é fundamentado pelo recorrido, o salão de beleza não pertence à recorrente, e sim a seu ex-namorado, onde atualmente ela não possui qualquer relação com o estabelecimento diante do fim do relacionamento. Por fim, quanto à arguição do apelante, em que seus custos aumentaram com o nascimento de uma nova filha, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, até mesmo esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, já afirmaram entendimento de que a existência de novo filho não implicará necessariamente na redução do encargo alimentar. Mormente, quando as demais provas dos autos não demonstram alteração em sua possibilidade financeira, como o caso dos autos. Assim, Excelência, ao contrário do que argumenta o recorrido, não houve aumento nos rendimentos da genitora dos menores, ao revés, houve aumento das despesas dos infantes, aumento na capacidade financeira do genitor, ora recorrido, ensejando a manutenção dos alimentos em pecúnia no valor de 4 salários mínimos, além dos alimentos in natura, como ajustado através do processo 011-6767-04-2014, e pleiteado pela recorrente em sede de sua apelação. Isso posto, considerando os fatos e fundamentos acima expendidos, pugna pelo conhecimento do presente apelo, com seu consequentemente provimento para reformar a sentença de mérito, que reduziu os alimentos em pecúnia de 4 para 2 salários mínimos, mantendo a sentença do processo 011-6767-04-2014, na qual estabeleceu a obrigação alimentar do genitor no importe de 4 salários mínimos em pecúnia e verba alimentar in natura, correspondente ao pagamento do plano de saúde, escola e esportes, e que seja mantido os benefícios da gratuidade dos apelantes. Obrigado, senhor. Embargador Expedito. O 15, desembargador Dilermando Mota, Ivandro de Moraes Lenze Júnior. Não está presente. O 16, aguardando extensão. 17, doutor Francialdo Cássio da Rocha. Doutora Rebeca Câmara Alves. Estão presentes? Bom dia, excelência. Pois não, doutor. Quem é que fala, doutor Francialdo? Doutor Francialdo, estou apto. Pois não, doutor. Já posso? Pode. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas, serventuários, bom dia. A presente demanda trata-se de um recurso para buscar a justiça e a reforma de uma sentença que, de forma
equivocada transferiu a responsabilidade pelo descumprimento contratual de uma relação tabulada entre o recorrente e os recorridos, quando, na realidade, os únicos responsáveis pela não execução do contrato são as recorridas. Dessa forma, fica claro na sentença, ora recorrida, que tenta atribuir ao recorrente uma responsabilidade pela não execução de um empreendimento que deveria ter sido executado pela recorrida, pois, ao formalizar o contrato de permuta com as recorridas, o recorrente já havia realizado um investimento no empreendimento. Esse era o empreendimento residencial Arena Parque. E esse investimento, ele incluía desde a terraplanagem, projetos arquitetônicos, de engenharia, alvarás, e tudo estas despesas estava descrito no contrato e bem como foi entregue no ato da assinatura do contrato todo esse acervo. O investimento inicialmente disponibilizado ou utilizado para deixar o empreendimento apto à construção foi na casa de 1.800.000, de maneira que, atualizado esse valor, hoje daria cerca de 3 milhões. Tal investimento ele foi feito com o objetivo exatamente de viabilizar o projeto arquitetônico, o projeto de engenharia, a terraplanagem, documentação, alvarás, licença, etc. e tal. Contudo, apesar de ter despendido todo esse capital, ao aparecer a oportunidade de um negócio, os recorrentes, acreditando inclusive no potencial e na capacidade financeira dos recorridos, que demonstraram interesse em assumir o empreendimento que estava apto e legalizado a sua inicialização, propuseram, de fato, a permuta, que a primeiro plano parecia benéfica para ambas as partes. Com a proposta, as partes formalizaram esse contrato de permuta, no qual os recorrentes transferiam a titularidade do empreendimento residencial Arena Parque e, em troca, na conclusão do empreendimento, receberia 8 unidades habitacional como parte da remuneração pelo investimento já realizado com este empreendimento. Excelência, o contrato formalizado, ele estabelecia um prazo de 32 meses para a execução do empreendimento. O termo final para a execução, para a conclusão desse empreendimento, era maio de 2018. Esse prazo ele foi acordado justamente para assegurar que houvesse, de fato, tempo hábil para a conclusão desta obra, já considerando todas as etapas necessárias de construção, conforme o projeto de execução que foi entregue no ato da assinatura do contrato. No entanto, as recorridas, após 30 meses de vigência do contrato, a obra sequer havia sido iniciada, que se manteve inerte sem apresentar qualquer justificativa plausível para essa inatividade. O mais interessante aqui é que quando o projeto ele foi entregue, quando houve essa permuta, já havia, inclusive, no canteiro, encarte de comercialização dessas unidades habitacionais. E essa permuta certamente entendia os recorridos que esse projeto ele ia à frente e que tudo aquilo que havia sido planejado certamente iria continuar, porque tinha sido já desembolsado uma quantia significativa para que o projeto ele tivesse seu início. Contudo, essa postura omissiva das recorridas motivou que a primeira permutada e proprietária do terreno a ingressar com uma ação judicial, pois, com o prazo se esgotando, não havia qualquer ato preparatório para o início da construção. Contudo, repito, as recorridas elas sabiam e tinham conhecimento dos prazos necessários para a execução da obra. E passados os 30 meses, não tinha dado início à construção, de maneira que a primeira permutante, que era dona do terreno, entra com ação e rescinde essa permuta, porque faltava menos de um ano para terminar o contrato e as recorridas sequer têm iniciado as obras. Então, deixaram de cumprir suas obrigações. A recorrida, ela simplesmente largou de lado com a recorrente e ainda com a primeira permutante, frustrando tanto a recorrente como também a primeira permutante, que era dono do terreno. É importante destacar, senhores desembargadores, que uma perícia técnica realizada nos autos, isso não foi observado
pelo juiz de primeiro grau, inclusive na sentença, na decisão do desembargo, demonstrou de forma inequívoca que para a execução completa do empreendimento seria necessário, no mínimo, 18 meses de trabalhos contínuos. Contudo, com menos de um ano para o término do prazo de entrega, as recorridas ainda não haviam dado início às obras. Essa constatação é de suma importância, pois, mesmo que as recorridas tivessem tentado cumprir o contrato na reta final, o cronograma já era insuficiente para completar o projeto, para terminar o empreendimento. O que contraria, nesse ponto aí, a decisão do desembargo de declaração de primeiro grau, que diz que a culpa foi da recorrente, nesse caso aqui, que não teria tempo suficiente para a recorrida cumprir o contrato. Contudo, o prazo impreterível seria os 18 meses. E mesmo com 32 meses para executar, faltando apenas um ano, foi quando a primeira permutante que entra com essa ação, porque de fato não havia possibilidade alguma de se concluir esse empreendimento em um ano. Essa situação deixa claro que o descumprimento ele foi intencional e deliberado por parte das recorridas, que ao invés de tomar as providências necessárias para a execução do contrato, optaram por alienar a empresa e abandonar um projeto. Então, fica muito claro aqui que trata-se de uma conduta que denota uma grave falta de responsabilidade e comprometimento com os acordos estabelecidos, prejudicando de maneira direta e significativa os recorrentes, bem como descreditando as relações contratuais, pois a recorrente teve em seu desfavor uma improcedência. E essa é a nossa insurgência. Como que pode? A recorrida tinha a responsabilidade de forma contratual de executar o projeto, não executa o projeto e, ao final, quem leva a improcedência é justamente a recorrente desse processo. Isso, de fato, desestimula, descredita as relações contratuais e causa, de alguma forma, uma insegurança jurídica nessa área, porque o contrato ele era muito claro, ele estabelecia prazo, ele estabelecia as regras a serem cumpridas e a recorrida não cumpriu. Excelências, o contrato de permuta é uma modalidade amplamente utilizada nesse mercado imobiliário. E venhamos e convenhamos, uma quantia de 1.800.000 investido na preparação do empreendimento é uma quantia significativa. E isso foi desconsiderado pelas recorridas quando deixa de cumprir integralmente o contrato. E o contrato de permuta é um dos principais fatores que garante a segurança jurídica nesse tipo de relação e a confiança mútua entre as partes. Se nós desconsiderarmos os contratos, o que ficou tabulado, o que ficou acertado ali, certamente não teremos mais segurança nas relações contratuais no que concerne ao mercado imobiliário. Ao descumprirem o contrato, as recorridas violaram essa confiança, gerando uma situação de insegurança jurídica para os recorrentes. Estes que agiram de boa fé e cumpriram com suas obrigações, investindo valores expressivos, agora enfrentam uma realidade que não somente perderam o capital investido, como também corre o risco de ser responsabilizado pelas custas e honorários processuais da presente demanda, que só de honorário advocatício dá mais de R$300.000. Imagine só como a sentença ela é perigosa e atenta contra a nossa segurança jurídica no que concerne as relações contratuais. Destaco também, caros desembargadores e julgadores, que o recorrente ele é um estrangeiro que investe muito no Brasil, gera emprego, paga impostos. Não, mas ele começou depois. E diante dessa situação, diante dessa sentença, deixa meio que desequilibrada essa confiança nas relações contratuais do direito brasileiro, porque a sentença ela de fato ela atenta contra essa segurança jurídica. Neste contexto, se essa improcedência for mantida, nós temos aqui um duplo prejuízo e certamente um atentado contra a segurança jurídica. Nobres julgadores, o direito brasileiro é claro em proteger a segurança das relações contratuais. Esse princípio ele é essencial não apenas para assegurar o cumprimento dos acordos pactuados, mas também para promover a estabilidade nas relações comerciais e incentivar
o investimento em diversos setores da economia. Lhe garanto que a Recorrente é uma empresa que ainda investe no Rio Grande do Norte. Atualmente tem um empreendimento, um empreendimento com 900 lotes à disposição, gerando emprego, fomentando a economia. Enquanto que a recorrida não se sabe, apenas que adquiriu o empreendimento através de um contrato de permuta, sumiu do mercado e hoje causa um grande prejuízo para a economia do Rio Grande do Norte. Se permitirmos que compromissos contratuais sejam desconsiderados, estaremos criando um cenário de insegurança jurídica que desestimulará investimentos e prejudica o desenvolvimento da nossa economia. A manutenção da sentença de primeiro grau, que atribui ao recorrente uma responsabilidade inexistente, é um grave erro jurídico que beneficia as recorridas, responsável pelo inadimplemento, enquanto penaliza o recorrente que cumprir todos os requisitos para a realização do empreendimento. Esse tipo de decisão contraria não apenas as provas nos autos, mas também os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica que devem nortear as decisões em questões contratuais. Destaco também que o contrato ele é bem formalizado na perspectiva da técnica jurídica. Todas as partes eles foram assistidos por profissionais, por advogados, por engenheiros, por técnicos. Então, nada que está no contrato ele é possível de ser havido alguma nulidade ou algo nesse sentido. O que temos aqui, de fato, é apenas um descumprimento contratual que é levado a cabo na sentença de primeiro grau para culpar o recorrente pelo não cumprimento, quando, na verdade, foi o recorrido que deixou de cumprir as cláusulas contratuais. A reforma ela merece ser integralmente reformada, a sentença merece, a bem da segurança jurídica das relações contratuais, ser integralmente reformada, com reconhecimento do direito dos recorrentes, de ser ressarcido pelos valores investidos e de ser exonerado de qualquer responsabilidade pelo descumprimento. E isso estava expresso no item 5.3 do contrato, que não havendo cumprimento do contrato, deveria ser ressarcido os recorrentes a um valor de 1.800.000 com juros e atualização, mais multa de 2%. Os recorrentes cumpriram com suas obrigações, entregaram às recorridas um projeto pronto para execução e esperava, em troca, a devida contraprestação das unidades habitacionais. A manutenção da sentença, ora combatida, não apenas desconsidera o direito dos recorrentes, como também promove um incentivo que os compromissos contratuais eles sejam descumpridos sem qualquer penalidade. Solicitamos a justa reforma da sentença e a responsabilização dos recorridos para que se assegure a confiança nos contratos e a proteção dos direitos daqueles que, como os recorrentes, agirem com lealdade e integridade em suas relações contratuais. É nesse sentido que nós esperamos que seja analisado o presente recurso para, ao fim, dar total procedência aos pedidos elencados na inicial. É assim que pede os recorrentes. Obrigado. Guilherme está mantendo? Recurso conhecido desprovido, Parece que o sistema registra a unanimidade, não é? Acompanhando o relator. Renata Cunha Santos não está presente. Que é o 18, né? O 19, doutora Tarsila está inscrita, mas não cabe sustentação. Doutora Tarsila Maria Nóbrega Elias. Está pedido de vista do desembargador expedito também. E trata-se de agravo interno. Doutor Renato Augusto do Mares, que é o 20. Também não está presente. Doutor Eduardo Gunhal Chicarino, da Vivo. 19. 21. 21, Tem alguém falando aí? Tem alguém falando? Alô, pois não? Nós não estamos ouvindo Vossa Excelência. Está sendo chamado aqui o doutor Eduardo Gonçalves Chicarino. Não está presente, doutor Eduardo? Será que ela é a doutora Tarsila?
Do 19, que não cabe? Já foi chamado, né? Foi Doutora chamado e não Tarsila, cabe. não cabe sustentação, sustentação oral. e está com pedido de vista. Então agora nós vamos ter que aguardar. Quais são os processos que eu estou convocado lá para segunda? Bom dia, Vossas Excelências me escutam agora? Pois não, doutora, não está aparecendo sua imagem. Ah, agora está aparecendo. A senhora se identifica com o nome completo e OAB, por favor. Eu me chamo Catherine Nogueira Dias, nesse ato eu estou Peraí, substituindo pode o Dr. repetir, por Eduardo favor, Chicarino. pode repetir, porque não deu para compreender. O nome devagar, por favor. Catherine Nogueira Dias, eu substituo o Dr. Eduardo Chicarino, a minha OAB é 21739, de Mato Grosso do Sul. Vossa Excelência está na procuração, No subestabelecimento também. já está juntada aos autos. Sim. A senhora deseja fazer a defesa oral? Existem alguns pontos que eu precisaria ressaltar da peça de apelação da telefônica. Pois não. Aqui, doutora, consta o último documento junto, que a telefônica, o doutor Eduardo Chicarino, pede que as intimações sejam feitas na pessoa do doutor Felipe Esbroglio de Barros Lima. Não está constando aqui o subestabelecimento para a senhora. Como é que a gente faz? Isso, Você já excelência. afirmou que estava juntado ao subestabelecimento. A senhora tem como informar novamente se juntou? O Dr. Felipe me informou que havia constado Não, junto peraí. A senhora afirmou que... Eu estou substituindo o Dr. Eduardo por um compromisso pessoal, mas o Não, mas subestabelecimento tem quem que... julga é o Dr. Felipe. Tá, então nós vamos deixar o processo para julgar oportunamente quando Vossa Excelência julgar, porque não tem como virtualmente a gente fazer essa comprovação. Vai ficar pendente de julgamento para a próxima sessão, tá certo? Ok, excelente. A senhora toma as providências formais. Sim. Ok, obrigada. Então, para aguardar a ampliação do quórum, quantos processos tem para ampliação de quórum? Tem 7 processos pendentes para ampliação de quórum. São 9 horas. Eu vou à terceira Câmara e retorno em seguida. Está suspensa até a hora. Se ele chegar, pode me chamar que eu venho imediatamente. Agradecendo a presença do desembargador Ibanez Monteiro, que comporá em quórum ampliado esta primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Nós vamos agora votar o processo do advogado presente, que está aqui mais desde o início, que é o 16, não é? 16, eu passo a presidência ao desembargador Dilermando Mota. Para votar o 16. Se os advogados puderem, respeitando, digo novamente, a prerrogativa do tempo legal e regimental, mas fiquem à vontade. 16. Vossa Excelência representa quem? O apelante, Dr. José Adécio Costa. São 2 apelações, não é isso? Não é? 2 apelações, né? Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, desembargador. Excelentíssimo presidente, desembargador Cláudio Santos, excelentíssimo relator, desembargador Dilermando Mota. Presidência de Vossa Excelência. Excelentíssimo desembargador Cornélio Alves, excelentíssimo desembargador Ibanez e demais presentes, bom dia.
Excelências, o caso aqui é muito simples. O fato é que o apelante, meu cliente, José Adécio Costa, ele celebrou um contrato de promessa de compra e venda com a hora apelada, a Delphi Engenharia Limitada, para uma promessa de compra e venda para a compra de uma unidade futura de apartamento. Esse contrato foi celebrado no ano 2007, desembargador do Lermano, e a entrega estava prevista para o ano de 2008, final do ano 2008. Pois bem, é de conhecimento público e notório que a Delphi Engenharia, justamente nos anos de 2007 e 2008, passou por um problema financeiro grande, enfim, veio a quebrar, o que inclusive ocasionou uma enxurrada de processos judiciais, muitos deles aqui julgados por vossas excelências. E com o meu cliente não foi diferente. Não foi diferente. A Delphi Engenharia descumpriu o contrato, não entregou o apartamento a tempo, entregou com mais de 1 ano de atraso e não entregou o apartamento a modo, entregou o apartamento com inúmeros vícios construtivos. Isso motivou meu cliente a entrar com uma ação judicial, que não é esta ação aqui que nós estamos falando, é a ação de registro cronológico, eu peço vênia aqui a Vossa Excelência para ler, 010-4114, dígito 04.2013. Então, desde o ano de 2013, o meu cliente, hora apelante, entrou com uma ação judicial pedindo justamente para que fosse reconhecida a culpa contratual por inadimplemento da Delphi Engenharia. Essa ação judicial já foi julgada, transitada em julgado, confirmada por esse tribunal aqui, e reconheceu a culpa contratual da Delphi. Essa ação hoje está em cumprimento de sentença, desembargador Ibanez. E a Delphi até hoje está reticente em seu cumprimento. Ou seja, a Delphi até hoje não cumpriu o que foi determinado pela coisa julgada. A Delphi até hoje não cumpriu o que foi determinado, desembargador Cornélio, no contrato de compra e venda. Pois bem, só no ano de 2019, a Delphi vem e propõe a presente ação que está agora em debate. E a Delphi vem e pede o seguinte, desembargador Cornélio, peço vênia aqui para ler exatamente o pedido principal da Delphi, abre aspas. Julgar totalmente procedente a presente ação, com a rescisão do instrumento contratual de promessa de compra e venda, por culpa exclusiva do promovido, determinando o pagamento dos valores em aberto. Percebam, Vossas Excelências, que a Delphi pede, ao mesmo tempo, a rescisão do contrato e a purgação da mora. Pois bem, a sentença entendeu que a culpa pelo descumprimento contratual era do meu cliente, hora apelante, determinou a rescisão contratual, aplicou multa contratual ao meu cliente e, não bastasse, aplicou também penalidade de pagamento da taxa de fruição pelo tempo que meu cliente ocupou o imóvel. Essa sentença ela é um absurdo jurídico, ela deve ser reformada por inúmeros argumentos em razão do tempo regimental. Eu vou tentar sintetizar aqui os principais deles, os principais desses argumentos. E o primeiro argumento é uma preliminar de inépcia, justamente pelo pedido que eu acabei de ler para Vossas Excelências. Como é que a Delphi pede, ao mesmo tempo, a rescisão do contrato e a purgação da mora? São pedidos totalmente incompatíveis entre si, desembargador do Lermano. Pedidos totalmente incompatíveis entre si. E a sentença reconheceu essa incompatibilidade expressamente. Eu peço vênia aqui para ler o trecho da sentença que reconhece essa incompatibilidade. Abre aspas. Com efeito, a exordial efetivamente apresenta pedidos incompatíveis entre si, posto que inconciliáveis as pretensões de rescisão da avença por inadimplemento e de purgação da mora. A própria sentença reconhece, desembargador Cornélio, essa incompatibilidade. E por que a sentença não acatou essa preliminar? A sentença, ela admitiu uma emenda inicial por ocasião da réplica à contestação, desembargador Ibanez. Como é que pode uma emenda inicial ser feita na réplica à contestação? O meu cliente, hora apelante, já tinha apresentado a contestação, já tinha apresentado todas as provas que pretendia produzir, e aí vem a Delphi e emenda a inicial depois da citação? Não pode. A lide já estava estabilizada.
não pode fazer emenda inicial depois dali de estar estabilizada, depois de angularizada a relação processual. E esse foi o caso aqui. A sentença, apesar de reconhecer a incompatibilidade entre os pedidos, aceitou uma emenda inicial na réplica. E pior, desembargador Cornélio, nós não fomos intimados para nos manifestar sobre essa emenda. Em claro prejuízo ao contraditório, em claro prejuízo à ampla defesa. E mesmo assim, esse processo foi sentenciado, aceitando essa mudança de pedido na réplica à contestação, sem que nós tivéssemos feito, tivesse sequer oportunizado uma nova defesa. Mas não é só. Além dessa preliminar, existe uma prejudicial de mérito de prescrição. Ora, eu relatei aqui para Vossas Excelências que a ação, o contrato foi assinado em 2007 e em 2008 a Adelphi notificou meu cliente do inadimplemento do contrato. A presente ação só foi proposta em 2019, 11 anos depois do suposto descumprimento contratual alegado pela Adelphi. Portanto, claramente está prescrita essa pretensão. Como Vossas Excelências sabem, o STJ já pacificou esse entendimento, inclusive aqui também o entendimento é pacificado, que uma ação de rescisão de contrato de compra e venda prescreve em 10 anos. Mas, desembargador Lermando, não é a preliminar nem a prejudicial que é o principal argumento do nosso apelo. O principal argumento do nosso apelo diz respeito ao mérito da sentença, ao mérito do direito do meu cliente, que é a exceção do contrato não cumprido. Como é que pode a Adelphi querer exigir do meu cliente o cumprimento de uma determinação contratual se ela já estava em mora com o cumprimento contratual da parte dela? E essa mora não é uma mora comum, é uma coisa julgada, foi reconhecida por sentença e até hoje a Adelphi não cumpriu o que foi determinado na sentença do processo 010411404 de 2013. Inclusive, o acórdão deste tribunal está acostado aos autos sob o ID 484-64751. Então, o Código Civil é muito claro. O artigo 476 do Código Civil é muito claro. Ele não deixa uma parte cobrar da outra se ela não cumpriu com a parte dela. Peço vênia aqui, desembargador Lermando, para ler a clareza do artigo 476 do Código Civil. Abre aspas. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro. Isso é a lição básica do direito. Como é que a Adelphi, em 2019, quer exigir um cumprimento de uma obrigação do meu cliente, se desde 2013 existia coisa julgada em favor do meu cliente, reconhecendo a culpa e o inadimplemento contratual da Adelphi? Esse tribunal, reiteradamente, vem aplicando a exceção do contrato não cumprido. Inclusive, em precedente recentíssimo agora, da sessão do dia 16 de setembro, da lavra de Vossa Excelência, desembargador de Lermando, sempre muito bem iluminada, inclusive acompanhado também à unanimidade aqui por essa primeira Câmara Cível, na apelação cível 0839568, dígito 58.2021. Nesse precedente, diz o seguinte, abre aspas, contrato de empreitada, inadimplemento verificado, defeito na prestação dos serviços do autor verificado, existência de falhas no imóvel, ressarcimento indevido, exceção do contrato não cumprido. Fecha aspas. O caso que eu acabei de ler aqui, desembargador Cornélio, repito, voltado à unanimidade, foi idêntico ao caso dos autos. Foi contratada uma construtora. A construtora construiu com vícios construtivos, desembargador Ibanez, e depois veio a juízo pedir a cobrança dos valores em aberto no contrato. E esse tribunal aqui disse o seguinte, não pode. O desembargador Lermando muito bem votou nesse caso. Disse, não pode. De fato, existe até inadimplemento das parcelas contratuais, mas a construtora não pode exigir esse cumprimento, o cumprimento dessa obrigação se ela está em mora com a obrigação principal dela, que era o quê? Construir o bem corretamente, construir o bem sem falhas na construção. E esse caso foi julgado, repito, à unanimidade. Eventualmente, ainda quanto ao mérito, andou muito mal a sentença em ter rescindido o contrato. Isso porque, desembargador Cornélio, meu cliente pagou 72% do preço, quase 3/4 do preço. Então, aplica-se aqui, no mínimo, a teoria do adimplemento substancial.
nunca pode ser rescindido esse pacto. Meu cliente pagou quase 3/4. Como é que a melhor decisão vai ser a rescisão contratual? Sobretudo quando olhamos sobre os aspectos principiológicos do caso. Meu cliente mora nesse apartamento, sempre morou. É o único bem dele, o bem que ele mora. E esse adimplemento substancial, repito, deve ser olhado sob a ótica principiológica da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Então, eventualmente, caso não seja acatada a exceção do contrato não cumprido, que seja analisado a teoria do adimplemento substancial no caso. E, por fim, já me encaminhando para o fim, eu sei que Vossas Excelências estão cansadas, a sessão hoje foi longa, eu não poderia deixar de falar aqui, ainda em caráter eventual também, sobre a inaplicabilidade da taxa de fruição no caso concreto. Ora, essa taxa de fruição, desembargador Cornélio, é muito importante deixar registrado aqui nesse caso, não foi uma taxa de fruição instituída pelo juízo ACO, não. Essa taxa de fruição daqui é uma taxa de fruição que decorre do contrato. Então, ela deve ser aplicada a tempo e a modo do contrato. As condições contratuais devem estar verificadas para a aplicabilidade dessa taxa de fruição. E quando nós nos volvemos ao contrato, especialmente as cláusulas 18.6 e 18.7, nós vemos o seguinte, eu não vou nem ler essas cláusulas aqui a Vossas Excelências para não ficar cansativo, mas rogo que Vossas Excelências olhem. A cláusula 18.6 e a cláusula 18.7, elas exigem que, para que seja aplicada a taxa de fruição, o comprador seja previamente notificado para deixar o imóvel. Só aí ele vai se tornar um possuidor de má-fé. E o fato é que até hoje meu cliente não recebeu nenhuma notificação para desocupar o imóvel. Até hoje ele não recebeu nenhuma notificação para desocupar o imóvel. Recebeu uma notificação dizendo que estava inadimplente, sim. Uma notificação lá em 2008. Mas nunca uma notificação para deixar o imóvel. Portanto, não tem aplicabilidade, não tem hipótese de incidência contratual das cláusulas 18.6 e 18.7 quanto à taxa de fruição. E, por fim, ainda sobre a taxa de fruição, a petição inicial, se essa taxa de fruição eventualmente for aplicada, o que seria um absurdo, essa taxa de fruição deve se limitar pela petição inicial e pela planilha que a acompanha aos últimos 36 meses que antecedem a ação. Foi assim que foi pedido pela Delphi. Está nos IDs 44013-251 e ID 44014-060. A Delphi pede apenas a taxa de fruição pelos últimos 36 meses. Pois bem, e não obstante isso, como é que a sentença julgou? A sentença deu a taxa de fruição, desembargador Cornélio, enquanto o meu cliente ocupou o bem. Então, é um claro caso de julgamento ultra petita. A sentença dá mais do que foi pedido pela parte. Então, sob esse aspecto também, nós pedimos a reforma da sentença. Então, basicamente, Excelência, são esses 5 argumentos, desembargador Dilermano, que nós entendemos como inafastáveis. Primeiro, a preliminar de inépcia inicial, ou seja, os pedidos foram incompatíveis entre si. Segundo, a prejudicial de mérito de prescrição. Essa ação foi protocolada 11 anos depois da hipótese de inadimplemento. Terceiro, e esse é o argumento principal, é a exceção do contrato não cumprido. Como é que a Delphi tinha uma coisa julgada contra ela reconhecendo a culpa e vem pedir aqui nesse processo a culpa do meu cliente? Quarto, o adimplemento substancial, aí já em caráter subsidiário eventual. E quinto, Vossa Excelência tem menos de 1 minuto para concluir. E quinto, a inaplicabilidade da taxa de fruição. São esses as nossas considerações e por isso nós pedimos provimento da apelação, porque é a medida de justiça. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, desembargador Lé. Tem outra ostentação, não é isso? Da outra parte, né? O advogado falou agora, o nome do advogado falou agora é? Lucas. E agora é o... Igor. Igor. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Excelência, pela palavra. Gostaria de saudar a todos aqui presentes. As questões postas aqui pelo causídico antecessor, elas são facilmente rebatidas. A sentença ela foi brilhante em todos os seus fundamentos, não demanda qualquer reparo. Pois bem, a sustentação oral antecedente, ela pautou seu recurso em 5 pontos. Rebaterei-os agora de forma pontual e de maneira bastante clara. Primeiramente, falando em relação à prescrição.
Excelência, bem verdade que a inadimplência do senhor José Adécio, um político conhecido aqui na nossa região, começou em 2008. Em 2011, enviamos uma notificação extrajudicial para ele, por intermédio de cartório. Em 2012, entramos com a execução desse valor, só que, em virtude do notório estado de insolvência do senhor José Adécio, uma breve busca aí no PJE denota a quantidade de execuções que tem contra eles, as infindáveis dívidas, impagáveis dívidas. Nós desistimos da execução e, em 2019, ingressamos com a apresentação de rescisão do contrato, motivada pela inadimplência dele. Primeiro, diferentemente do que foi dito anteriormente, o prazo prescricional para uma ação declaratória de rescisão contratual não é de 10 anos. O STJ tem um amplo, pacífico entendimento, já reiterado aqui nessa corte, de que as ações declaratórias elas são imprescritíveis. Lerei aqui um julgado do STJ, brevemente, exclusivamente na parte que trata do caráter imprescritível. Visando os autores a mera declaração judicial da rescisão do contrato, já operada de pleno direito, pela inadimplência verificada, haja vista a existência de cláusula resolutória expressa, não há de se falar em prescrição da pretensão. Nesse caso, a ação é imprescritível. STJ, da relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, data de publicação, junho de 2017. O que vem sendo reiterado, existem diversas decisões nesse sentido, quanto ao caráter imprescritível das ações declaratórias. E o contrato, ele havia sim uma cláusula resolutiva expressa, que ela se operaria pela interpelação extrajudicial, que foi feito em 2011, consta nos autos, foi enviada uma notificação extrajudicial para o senhor José Adécio, que não quitou o débito, motivou a gente a entrar com ação de execução, que não foi quitada, não tinha como ser quitada pelo estado de insolvência dele, desistimos da execução e entramos com ação de rescisão, que é que está aqui sob o julgamento dessa egrégia corte. Então a ação é imprescritível. E ainda que não houvesse cláusula resolutiva expressa no contrato, que havia sim, e que essa ação não fosse declaratória, fosse constitutiva, o que não é o caso, o prazo prescricional seria de 10 anos. Só que o vencimento da última parcela aconteceu em 2011. A ação foi distribuída em 2019. Então, a prescrição, ainda que fosse de 10 anos, ela somente restaria consumada em 2021, o que não é o caso. Então, a prescrição, isso aí foi reconhecido em sentença, é uma questão fácil de ser rebatida. O outro ponto alegado foi o da inépcia da inicial, que supostamente haveriam pedidos incompatíveis. Um pedido de rescisão do contrato e o outro de pagamento do débito do contrato, o que não é verdade. Na petição inicial não houve pedidos incompatíveis entre si. O que houve foi um pedido de rescisão contratual, cumulado com um pedido de condenação do senhor José Adécio ao pagamento dos encargos decorrentes da rescisão contratual, que seria o quê? A fruição do imóvel, o que foi pedido, e também que ele fosse condenado a pagar e ressarcir eventuais taxas de IPTU e condomínio que tinham em aberto. Então não houve pedido, seria até ilógico fazer um pedido de rescisão do contrato para termos o imóvel de volta e, consequentemente, também termos pedido que ele pague o débito do imóvel. Isso aí jamais houve, inclusive foi reconhecido em sentença. Isso foi posto como uma preliminar da contestação. Em réplica, esclarecemos essa situação, diferentemente do dito, não houve emenda inicial nesse sentido, jamais emendamos a inicial, apenas esclarecemos o que havia sido pedido na petição inicial e foi reconhecido em sentença. A sentença foi clara ao dizer que, por intermédio da réplica, o autor esclareceu que não houve pedido incompatível entre si. Inclusive, alega-se essa questão da inépcia da inicial para suscitar eventual nulidade. Mas o STJ, inclusive, já foi reconhecido na sentença também, ter reiterado os entendimentos que uma nulidade processual ela não pode ser declarada se não causar prejuízo às partes. Qual foi o prejuízo causado nesse caso? Nenhum. Então, por essa razão, a inépcia da inicial ela também resta afastada. O terceiro ponto alegado aqui foi quanto à exceção do contrato não cumprido, por um suposto inadimplemento da nossa cliente por entregar o imóvel fora dos padrões construtivos. Excelência, estamos tratando aqui de um imóvel localizado em Areia Preta, Mozart Romano, imóvel de luxo, com diversas pessoas morando lá, e a ação que o senhor José Adécio, ele entrou sim com a ação com o nosso cliente, mas o pleito dele e o que foi reconhecido em sentença, a única coisa que fez coisa julgada e consta no dispositivo da sentença, foi uma condenação em indenização por dano material, em virtude de ser colocado um piso
numa qualidade distinta. Eu só não lembro agora a especificação do piso. Era mármore para granito, era granito para mármore, eu não lembro. Mas por ter sido um piso distinto, colocado distinto do que foi acertado com ele. E o senhor José Adécio entrou com ação pedindo que a Adelphi fosse condenada a pagar a diferença do valor correspondente aos pisos. Então, essa foi a condenação que foi posta na outra ação, inclusive, como o Causídico anterior falou, ela já consta nos autos para a sabência de Vossas Excelências. Então, não houve qualquer reconhecimento de vício construtivo, que o imóvel foi entregue em desconformidade com o contrato, e ainda mais, ele está nesse imóvel desde 2010. Imóvel completamente habitável. Então, estamos aqui em 2024, 14 anos depois, alega a exceção do contrato não cumprido, já estando ele na posse do imóvel, e por uma simples divergência que foi reconhecida na sentença quanto ao piso, e que esse pedido foi exclusivamente de indenização em dano material. Então, a própria sentença reconheceu que não há que se falar em exceção do contrato não cumprido quando o imóvel não está inabitável, o que não é hipótese dos autos. Ele está lá desde 2010 usufruindo do imóvel. Falou-se ainda da questão do adimplemento substancial. Excelências, a dívida desse imóvel hoje, caso o contrato não fosse rescindido, ela já estaria ultrapassando R$1,5 milhão. Então, o que é que a teoria do adimplemento substancial diz? Não vamos rescindir o contrato, e ao invés disso, vamos permanecer o contrato e vamos permitir que o credor vá atrás do devedor para obter a satisfação do débito. Só que já tentamos isso em 2012. E essa ação não foi possível porque ele não tinha patrimônio. Então, aqui não há que se aplicar a teoria do adimplemento substancial. Mas 30% desse imóvel não foi pago. E essa dívida hoje já ultrapassa R$1,5 milhão. E o senhor José Adécio é manifestamente inadimplente. Então, não há como se aplicar a teoria do adimplemento substancial para nos obrigar a cobrar dele um valor que certamente nunca será pago. E o terceiro ponto, o último ponto, que foi em relação à taxa de fruição, falou-se aqui que o que foi pedido aqui no processo foram 36 meses de taxa de fruição. Eu vou só ler aqui um trecho do nosso pedido, para deixar claro que nós pedimos até o efetivo pagamento da taxa de fruição por ele. Não pedimos exclusivamente 36 meses. Pedimos para julgar totalmente procedente a pretensão da ação, com a rescisão do contrato, determinando o pagamento dos valores em aberto, conforme cláusulas contratuais e planilhas de débito atualizadas até a data do efetivo pagamento. Até hoje não houve efetivo pagamento da taxa de fruição. Então, a sentença ela não houve qualquer nulidade por ter posto uma condenação maior do que foi a pedido. Então, Excelências, é por esses motivos que nós rogamos e suplicamos que a sentença ela seja mantida de forma irretocável, salientando aqui que estamos tratando de uma inadimplência que ela se opera desde 2008 até hoje, não conseguimos ver a cor do dinheiro, não vamos ver a cor desse dinheiro, o imóvel foi entregue, então o que queremos é a devolução do imóvel para que façamos uma ação de contas na liquidação da sentença, restituindo da quantia que for cabida a ele e abatida a taxa de fruição pelo período que ele manteve-se na posse do imóvel. Então, é por essas razões que peço a manutenção da sentença. Muito obrigado, Excelência. Um primeiro esclarecimento é que não estamos num julgamento ampliado. É que, em razão das suspensões do desembargador Cláudio Santos Expedito Ferreira, foi convocado o desembargador Ibanez Monteiro para compor, para integrar a Câmara. E o processo da minha relatoria que tem a seguinte ementa: civil, processual civil e consumidor. Apelações cíveis, promessa de compra e venda de imóvel, ação de rescisão de contrato acumulado com indenização e restituição do bem, sentença de parcial procedência, alegação de inépcia da inicial, rejeição, ausência de pedido incompatível, interpretação lógico-sistemática da inicial, alegação de prescrição da pretensão autoral, rejeição, prazo decenal, artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o vencimento da última parcela da avença, jurisprudência do STJ, atraso injustificado de 17 meses na entrega da obra, culpa da construtora já reconhecida em demanda anterior, trânsito em julgado da matéria, rescisão contratual decretada,
Aplicação do disposto na súmula 543 do STJ. Retenção de crédito pela promitente vendedora que se mostra indevida. Taxa de ocupação, fruição, descabimento. Mora do comprador afastada ante a exceção de contrato não cumprido. Sentença reformada parcialmente. Provimento do recurso do réu comprador e desprovimento do recurso da autora consultora. Então, em princípio, meu voto é o seguinte: ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito, negar provimento ao apelo intentado pela parte autora e dar parcial provimento ao ofertado pela parte ré para julgar improcedente os pedidos de retenção e taxa de ocupação fruição. Mas nós temos dois votos divergentes, né? Os votos do desembargador Cornélio e do desembargador Ibanez, não é isso, senhores desembargadores? Manda estabelecer a taxa de fruição, confirmando a sentença de primeiro grau. Ambos os desembargadores, o desembargador Ibanez e o desembargador Cornélio, estão divergindo do meu voto, não é? Então, como é apelação, vai ter que ter coro ampliado, né? Eu devolvo a presidência ao desembargador Cláudio Santos. O desembargador Expedito, nos processos em que ele relatou, não poderão ser votados. Agora nós vamos votar o número 3, Marlon Gonçalves Sanches. Votado. O 4, Renato Duarte Melo, 4 e 5. Voto divergente meu em ambos os processos. O desembargador Expedito votou nesse processo, 4 e 5. Aí. 4 e 5 são conexos, né? 4 e 5 são conexos. Votou. Estou trazendo no voto único. Pois não, doutor Renato. Relator, desembargador Dilermando. Agradeço as vossas excelências. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Cláudio Santos, excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimos desembargadores Cornélio Alves, Ibanez Monteiro, ilustríssimo representante do Ministério Público, colegas advogados. O caso, ora em discussão, o julgamento da apelação é um julgamento conexo, porque os processos chegaram ao tribunal, embora tenham um número distintos, mas eu vou primeiramente enfrentar o primeiro processo, que é a ação de uso capião. Na verdade, trata-se de um caso em que existe uma mesma sentença proferida. É até curioso isso, porque embora os processos eles não tenham tramitado de forma conexa em primeiro grau, o juiz de primeiro grau ele proferiu uma sentença única para processos que não tramitaram em primeiro grau conexo. Inclusive, o primeiro deles foi ajuizado no ano de 2005, que é a ação de uso capião, e o outro, a emissão de posse, foi ajuizada no ano de 2001. Só para chamar a atenção de Vossas Excelências inicialmente em relação a esse aspecto processual, não existe nenhum despacho determinando a conexão entre os feitos. O que o magistrado fez foi proferir uma sentença, na verdade, uma sentença para os dois casos, que foi inserida no PJE. As intimações foram expedidas de forma autônoma para cada processo, inclusive em datas distintas, razão pela qual foram interpostos 2 recursos de apelação de forma distintas. Embora a sentença ela tenha enfrentado a mesma matéria, mas, ou seja, trata-se de processo eletrônico, no qual não há ordem de conexão em primeiro grau, eles não tramitaram juntos, tanto é que foi feita a instrução de um e a do outra não foi feita a instrução, foi julgada antecipadamente. Ou seja, existe essa peculiaridade de ordem processual, só para chamar a atenção de Vossas Excelências que houve, sim, a interposição de 2 recursos. O primeiro deles, tratando do uso capião, porque na sentença de primeiro grau, o juiz singular, ele entendeu pela prejudicialidade da ação de emissão de posse, ou seja, ele não enfrentou, na verdade, ele julgou improcedente a ação de emissão de posse, como consequência lógica dele ter deferido o pedido de uso capião,
que foi uma ação ajuizada no ano 2005 pela senhora Fábia Figueiredo Renato, Furtado. eu posso intervir? Sim. O voto do relator é pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de uso capião. Certo. Em relação à emissão de posse, me parece que há uma decisão do relator pelo não conhecimento do recurso. E aí eu chamaria a atenção de Vossa Excelência do segundo recurso, que seria a ação de emissão de posse. Ou seja, o primeiro eu entendi e estou satisfeito e nem vou mais a enfrentar essa questão. Seria só apenas a questão do aspecto processual, que eu creio que Vossa Excelência, desembargador Lermano, entendeu que pelo princípio da unicidade do processo, como a sentença foi proferida para os dois, mas aqui nesse caso existe uma peculiaridade. O processo não tramitou de forma conexa em primeiro grau. Tá, mas minha pergunta é, havia os dois processos. Julgada improcedente a pretensão de uso capio a esse imóvel, a posse, a reintegração não seria automática no outro? Eu entendo, decorrente? Mas precisaria haver a declaração judicial, porque nós não temos a posse. Ou seja, nós temos uma ação de emissão, porque, na verdade, a empresa nunca teve o direito de ter posse desse imóvel, porque havia ação de interdito proibitório, aquela discussão toda, desembargador do Lermano, que eu trouxe da primeira vez. Então, ou seja, precisaria sim haver, do ponto de vista processual... Como consequência desse julgamento aqui, a posse, então, seria... Se o voto deferida. constar dessa forma, o deferimento da posse nos atenderia de forma íntegra e ampla. Se o voto de Vossas Excelências forem nessa linha, seria o melhor dos cenários. Com o indeferimento, a improcedência do uso capião, a consequência lógica seria o reconhecimento do direito de posse quanto à área por parte da Mercantil Investimentos. Pode acrescentar, né? Pode acrescentar. O voto, se quiserem, o voto considerando os argumentos expostos e a evidência de que a posse da apelada não é mansa pacífica, patente a improcedência do pleito do capiendo. Então, o meu voto é não conhecer do recurso ID 233, 46, 71, interposto em 22 de janeiro de 2024, nos autos do processo 080 de 69, e dou provimento à apelação interposta em 12 de dezembro, nos autos da apelação, para julgar improcedente o pedido do capião. O voto é nesse sentido, né? Sim. Julgando improcedente o pedido do capião. E eu digo aqui, acho que esclarece mais, a emenda esclarece mais. Apelações cíveis, ação de usucapião extraordinária e ação de emissão de posse. Sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião e improcedente a emissão de posse. Preliminar, duplicidade de apelações interpostas contra a sentença única. Princípio da unirrecorribilidade, não conhecimento do segundo recurso. Mérito, debate acerca do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, ausência dos requisitos legais para a concessão da usucapião, especialmente a posse mansa e pacífica, existência de litígios anteriores e decisões judiciais que contestam a posse, impossibilidade de usucapião em razão da posse irregular, sentença parcialmente reformada, conhecimento e provimento do primeiro recurso. Esse é o voto que eu trago. Mas a questão da... só para definir, do dilema, a julgada improcedente a pretensão de usucapião, a propriedade, a posse, fica com quem? Podemos acrescentar, né? Podemos acrescentar. Como consequência lógica desse julgamento, não é? Vossa Excelência tem razão. Podemos acrescentar... Nesse capítulo mesmo em que é verdade, Excelência. Em que é proclamado o resultado do voto... Via de consequência... Por consequência, a parte... fica reintegrada na posse, né? Tem o direito à reintegração na posse. Né? A emissão na posse, na verdade. Emissão na posse. É essa a questão. E aí a gente pode caminhar para uma solução consensual. Né? Vou acrescentar aqui. Vossa Excelência tem razão. Okay. Acolho. Eu vou acrescentar. Agradeço, Celeste. Muito obrigado. Isso julga os dois processos, porque são dos dois recursos propostos. Então, a unanimidade, né? Ou o expedito fica vencido? Não, acho que não. A unanimidade, né? Ele está votando não, o expedito não. Porque tem suspensão dele. Então fica a unanimidade. Não, ele votou. Ele votou. A discórdia só do... A discórdia do desembargador Cláudio. Mas o desembargador Ibanez tem razão. A discordância era...
Mas nesse caso eu convijo. Pronto, então, unanimidade. Vossa Excelência tem razão. Eu adiro e acrescento aqui. Eu Agradeço, convijo. Excelência. Muito obrigado. Acrescento Pela aqui. emissão de posse. Perfeitamente. O Ok? vereador Ibanez tem razão. 4 e 5 julgados. O 6 é Deison Santos de Oliveira Rodrigues Nunes. Obrigado. Pode ser feito até de Pela ofício. ordem, Excelência. Conseguem me ouvir? Unimed. Isso. Eu estou substituindo o Dr. Deison. Eu, quem? Nome, por favor, OAB. Natália Gomes de Albuquerque, OABPE 62798. Pois não, doutora. Acredito que na sessão passada houve sustentação desse processo e foi para a Câmara Estendida, é isso? Doutora, o processo está com ampliação de quórum. A senhora faça sua defesa oral, por favor. Certo, posso começar só um instante. Mais uma vez, né? Bom dia a todos. Saúdo os outros desembargadores que compõem a primeira Câmara, o ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e demais servidores desta casa. Serei breve para não tomar o tempo dos nobres julgadores. É um caso conhecido por esta Corte de processo de saúde, mais especificadamente em relação a processos de bucomaxilofacial. É uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela, na qual a parte recorrida requereu que a operadora recorrente autorizasse e custeasse procedimentos odontológicos, além de internamento hospitalar, anestesia, honorários médicos e diversos materiais especiais. Após o devido andamento do processo, o juiz ACO fez os autos conclusos para julgamento e proferiu sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, razão pela qual a Unimed interpôs o presente recurso de apelação. A questão controvertida é em relação à obrigatoriedade ou não da operadora custear todos os procedimentos e materiais especiais relativos à cirurgia odontológica eletiva que foi pleiteada pelo beneficiário. Em situações de divergência sobre o procedimento a ser coberto, como é o caso em tela, as operadoras devem garantir a realização de uma junta odontológica, o que foi devidamente realizado pela operadora apelante. A junta foi realizada, o profissional desempatador concordou com o parecer do auditor da Unimed, de modo que, seguindo as normas regulamentadoras, o parecer deve ser acatado para fins de cobertura, ou ao menos ser determinada a realização de uma perícia judicial. Os pontos controvertidos a serem considerados para o provimento do recurso de apelação principalmente em relação à junta odontológica, que ela foi devidamente realizada, ela foi favorável à Unimed Natal, e a ausência de cobertura contratual, porque os procedimentos solicitados são puramente odontológicos, e por essas razões, por esses motivos aqui expostos, pugna-se a operadora pelo provimento da apelação, e desde já eu agradeço a atenção. Pagador, relator. Já fora proferido, né? E tem um voto divergente de Vossa Excelência, né? É porque eu não sei o valor disso. Ninguém sabe o valor, a necessidade. Todo mundo que envelhece precisa de enxerto no maxilar. Então eu fico com restrição à saúde do plano de saúde suplementar relativamente a essas questões. Não, Vossa Excelência tem razão. Isso só vai ser resolvido quando se eventualmente criar essa... Aliás, o tribunal já criou não propriamente uma Câmara, mas uma comissão para tratar dessa questão de saúde, não foi? Mas não julga, se a Câmara... Foi criado. Foi... Tem um núcleo, né? Um núcleo. Foi criado um núcleo. Se o núcleo não decide, não adianta, vem para cá da mesma maneira. Mas traz subsídios, né? Traz subsídios, né? Mas quem tem que trazer subsídio é a parte. As partes é que tem que trazer subsídio. A gente não vai produzir aqui prova. Como é que vai produzir prova? Nesses casos, eu analiso caso a caso. Esse caso aqui. Esse caso aqui eu entendo que era para se conceder mesmo. Tem uns que são abusivos mesmo, mas a gente analisa caso a caso. Caso a caso. E naqueles que eu acho abusivo, eu voto contra. Votado o 6. O 7, Banco Itaú, Cássio Couto Braga.
Tem voto divergente meu e do desembargador Cornélio para afastar a condenação referente à indenização por danos morais. Só esse aspecto, desembargador. Pois não. Desembargador Ibanez. Eu registrei meu voto concordando com a divergência. Correto. O desembargador Expedito está acompanhando, né? Tá. Maioria, 3-2, né? Está presente? Está favorável aí, né? 3-2, favorável aí. Está favorável ao banco, não é? Para afastar a indenização por danos morais. Doutor Cássio Couto Braga. Está registrado aqui o Banco Itaú e do apelado. Mas parece que ele é do apelado, né? Não É de estamos Maria das ouvindo Graças. Vossa Excelência, doutor Cássio. Não estamos ouvindo Vossa Excelência. Não tem som na... Vossa Excelência está aparecendo a imagem, mas não tem som. Agora, Vossas Excelências me escutam? Sim, agora sim. Sim. Muito baixo. Eu poderia fazer a sustentação, Excelência? Pode fazer, Vossa Excelência não pode perguntar isso, é prerrogativa de Vossa Excelência, por favor. Ok. Bom, já que o excelentíssimo senhor desembargador Ibanez também está está concordando pela divergência, então eu vou me ater apenas então somente à questão do dano moral, já que os demais tópicos da apelação foram já sanados e resolvidos. E, excelências, com o mais absoluto e profundo respeito, mas eu confesso que na sessão anterior, quando foi proferido os votos dos desembargadores Cornélio e Cláudio Santos, no sentido de afastar o dano moral, eu pensei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque nós estamos diante, excelências, de um empréstimo indevido, de um caso de empréstimo indevido, onde foi explicitado e foi concluído que o contrato que foi estabelecido entre a parte autora e o banco réu, ele é indevido, ele é nulo. São diversas os acordos, as decisões, a jurisprudência deste tribunal é no sentido de estabelecer o dano moral em casos de empréstimo indevido. Eu noto que esse ano está tendo uma espécie de mudança em relação à questão ao entendimento ora adotado em casos semelhantes a esse, no sentido de minorar o dano moral, mas afastar o dano moral em caso de empréstimo indevido, com o mais absoluto e profundo respeito, excelências. Isso não procede. Os pressupostos para o dano indenizável, segundo a teoria clássica, é a ação ou omissão da conduta do agente. A gente percebe esse elemento no presente caso, que nesse caso seria o fato de que o banco ele não se cercou dos devidos cuidados em relação à questão da contratação desse suposto contrato. Inclusive, o juízo de primeiro grau, que analisou profundamente todo o conjunto probatório, colocou e destacou em sentença que a assinatura aposta no suposto contrato se trata de um erro grosseiro. Para além disso, um outro pressuposto é a questão do dano. E o dano também está configurado no presente caso, uma vez que a contratação irregular do contrato de empréstimo é algo inquestionável. Então, o dano existe. E, por fim,
o nexo de causalidade, que é justamente o resultado entre o fato e o dano. E onde é que gera o nexo de causalidade? Justamente nos descontos indevidos que a parte autora veio sofrendo no decorrer do tempo. Então, os pressupostos de dano indenizável estão presentes. Para além disso, se trata de uma responsabilidade objetiva. Ou seja, independe da questão da culpa da instituição bancária. Isso é fato incontroverso. Então, eu peço as mais sinceras escusas de estar divergindo veementemente do entendimento de Vossas Excelências, mas é fato notório a questão do dano indenizável à parte autora. Isso já é estabelecido há anos por este Colégio Tribunal, que segue orientações do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, assim como também de outros tribunais. Outra coisa que é muito importante deixar muito claro e estabelecido nesse processo, nesse recurso do banco. Eu gostaria que Vossas Excelências observassem que na apelação da parte apelada, no caso o Banco Itaú, não é questionado a questão do dano moral. O último tópico da apelação deles é no sentido de rebater o termo inicial da incidência de juros do dano moral, porque eles entendem que os juros não podem e não devem ser fixados pela data do evento danoso e que deveria ser os juros fixados a partir da sentença. Ou seja, nem o dano moral o banco réu coloca e fundamenta em sua apelação. Logo, deve-se lembrar que o artigo 1013 do CPC, ele é claro e objetivo ao dizer que ele devolve para o tribunal, ou seja, tem um efeito devolutivo, apenas e tão somente a matéria impugnada. Então, novamente, com devido respeito, mas esse entendimento de que deve ser afastado do dano moral foge dessa limitação que foi colocada pelo réu em sua apelação. Então, aqui, é claro e notório, seja pela responsabilidade objetiva, seja pela, enfim, o risco de empreendimento da instituição bancária, seja por todos os elementos, os pressupostos, a ação ou omissão da conduta do réu, o dano e o nexo causal, tudo isso, Excelências, está preenchido no presente processo. Então, aqui, até para finalizar, eu rogo, não é apenas e tão somente pela manutenção da sentença, que já havia fixado o dano moral de acordo com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo o caráter punitivo e pedagógico. Eu rogo aqui, não apenas e tão somente pela manutenção da sentença, mas eu rogo também pela manutenção da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Eu rogo pela integridade das decisões, pela coesão da jurisprudência que já está estabelecida. Eu espero que esse afastamento não seja uma forma de desestimular a ação ou o ajuizamento de novas demandas, porque não se pode culpar a vítima, Excelências. O que deveria existir, na verdade, era o desestímulo para que mais e mais instituições bancárias não promovessem ações como essa. Na verdade, o desestímulo deveria acontecer com condenações mais duras, mais incisivas,
para que houvesse, na verdade, uma maior proteção no sistema de proteção de dados, para que terceiros não utilizassem das fragilidades dos serviços dessas instituições bancárias para se beneficiar em detrimento de outras pessoas. A parte autora aqui é uma senhora idosa, iletrada, e que apenas vive de um salário mínimo, é o rendimento dela. É um benefício previdenciário. E aí, esse tribunal afastar o dano moral, quando tudo e absolutamente todo o conjunto probatório nos autos demonstra que a ação ilícita por parte da instituição bancária, então, novamente, eu rogo não só pela manutenção da sentença, mas também para que essa jurisprudência seja mantida estável, íntegra e coerente. Porque esse é o entendimento que vem sendo adotado ao longo do tempo por este tribunal, no sentido de que empréstimos indevidos geram, sim, dano moral. Até mesmo porque, para além das coisas que eu já mencionei, o dano aqui é presumido. Então, com mais absoluto e profundo respeito, eu espero que modifiquem essa decisão, porque não se pode admitir, com todo respeito, que o dano moral seja afastado. Então, finalizo aqui agradecendo a oportunidade e espero que a decisão seja revista pelos demais membros desta Corte. Senhor presidente, peço a palavra. Pois não, senhor. O advogado... Tá. Mas eu vou falar o seguinte. O advogado fala que devemos manter a jurisprudência. A jurisprudência nossa reconhece dano moral em empréstimos dessa natureza em casos pontuais. Isso aqui é situação de fato. Cada processo traz uma realidade fática diferente. Analisando a realidade fática do processo que estamos a julgar, temos o empréstimo foi efetuado em 2020 e as prestações no valor de R$21 mil a ser pago em 84 parcelas de R$250 a partir do mês de novembro de 2020. Pagou 29 parcelas sem reclamar. Depois de 29 parcelas, somente em 19 de julho de 2023, quase 2 anos e meio, entra com a ação e diz que sofreu danos morais, neste caso. Muito bem, a jurisprudência que ele fala não pode ser aplicada indistintamente em todos os casos. E quero lembrar também que a jurisprudência do STJ diz que a responsabilidade aqui não é subjetiva, automática, nos danos morais. É no dano material. A do dano moral, a parte tem que demonstrar que, de fato, sofreu algum constrangimento, alguma dificuldade para caracterizar o dano moral. Então, nós não estamos aqui a julgar nada diferente nem mudar a jurisprudência. Basta que o advogado fique atento aos fatos do processo e pensar, e não fique a considerar que nós vamos julgar processo sem olhar a documentação apresentada. É só olhar o extrato que ele próprio junta com a inicial neste processo. Então, meu voto é para afastar o dano moral. Também, vou manter o voto. O fato é que também, por falha do equipamento do ilustre advogado, nós anunciamos o resultado. Mesmo assim, poderíamos até não ter permitido mais a defesa oral, mas dentro do espírito democrático que marca essa corte, o respeito à prerrogativa da advocacia, mesmo anunciado, declarado o resultado, nós permitimos ainda a defesa oral, que passou a ser mais uma crítica à nossa posição do que uma defesa dessa questão que foi posta. Mas, de qualquer maneira, cumprimento o advogado pela sua competência e, não havendo mais processos a julgar, declaro encerrada a sessão.